Muito boa tarde a todos os amigos da ALS. Estamos iniciando um chat de position. Aqui quem fala é Alexandre Vovax. Um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Deixa eu já colocar aqui imediatamente as telas para que nós possamos ver o que eu estou olhando. Em primeiro lugar, gostaria de verificar com os senhores como encontra-se áudio e vídeo. Se o áudio e o vídeo estiverem bem, podemos dar prosseguimento às nossas conversas. Deixa eu só verificar se está tudo ok. Acho que sim. Os senhores poderão logo me dar o retorno. Já temos o retorno do Manolo Quadros, colocando que está tudo bem. E ali uma pergunta do Paulo Renato sobre um texto da LS sobre o método da média maior de 9. Ok, beleza. Vamos olhar aqui então já, pessoal, o Ibovespa, que fez o repique que a gente estava comentando já há algum tempo. Já era um repique relativamente esperado. Para quem acompanhou durante a semana o meu bate-papo, inclusive eu disse o dia em que o mercado ia fazer o seu fundo, e realmente funcionou exatamente no dia, tá? De mercado de fundo. E a gente vê especificamente então o mercado dentro desse canalzinho de baixa, repique no gráfico diário, mas no semanal ficou graficamente muito bonito o índice Ibovespa. Tá? A gente pode dizer que no semanal, essa movimentação toda aqui, basicamente, movimenta-se de uma maneira a retomar a tendência de alta no Ibovespa e reconduzir os preços para um reteste do topo, no mínimo do topo anterior, 54.270 pontos. Então a gente pode e deve estar bastante atento a esta possibilidade que se desenha neste momento, tá? Uma possibilidade realmente de reteste do topo anterior em 54.270. Isso é o que usualmente os ativos que estão em tendência de alta fazem, eles pelo menos testam o topo anterior, na maior parte das vezes rompendo, tá? E conseguindo formar um topo acima do prévio. Tá? Respondendo a pergunta do Paulo imediatamente, entendi que poder funcionar bem nos gráficos de 60 minutos ou mais, também pode ser operado em 80 minutos em alguns papéis, Paulo. Então a gente vê o Ibovespa funcionando realmente nessa situação de reversão de tendência. Podemos dizer, inclusive, que ele conseguiu reverter uma tendência que era essa daqui, cortar o LTB e formar o pullback. Nós, desta forma, entendemos que o movimento das últimas 4 semanas foi um pullback da LTB rompida e agora, então, estaríamos iniciando uma movimentação de alta para o mercado. Poderíamos, inclusive, entender toda essa movimentação aqui como uma onda 1, aqui uma onda 2 formada em 3 tempos, a ABC, e agora uma retomada da alta. É claro que ainda é um pouco recente para afirmar isso categoricamente, mas a ruptura da máxima dessa semana que terminou, na semana que vem, deve trazer mais positions e mais instituições compradoras para o mercado. O stop deles vai ficar automaticamente abaixo dos 48 mil pontos e isso então pode trazer bastante compra para vários ativos do mercado no momento. Tá? Então nós estamos entendendo o mercado em um timing possível de estar gerando entradas muitíssimo atraentes. Vamos comentar algumas delas, inclusive, que a gente já tinha comentado na semana passada. Em relação ao dólar futuro, por sua vez, senhores, nós vemos o dólar futuro tentando formar um tímido repique e não conseguiu nem sequer repicar. Tá? Ele fez um repique de 2, 3 semanas e já estabelece um novo candle baixista, que é o candle dessa semana, como os senhores estão vendo. Tá? Um candle que perde a mínima da semana passada e, portanto, já inclusive começa a demonstrar nova pressão vendedora entrando no dólar futuro. É claro que aqui, neste momento, eu não tenho um bom ponto de venda no gráfico semanal. Tá? Eu só tenho uma realização frustrada para venda se perdermos 3, 4, 7, 8.
tá? O que não aconteceu ainda até o momento. Tá? Então este candle, apesar de ter inferências baixistas para o dólar futuro para a próxima semana, não me permite uma operação vendido no dólar por enquanto, pelo menos não dentro do método Stober, nem tampouco dentro do método Leandro e método Bise de operarem. Tá? Então, dólar, nada a ser feito do ponto de vista atual, para gráfico semanal. O boi gordo, por sua vez, nesta semana, bateu na média móvel, recuou até a média móvel, certo? Fez uma semana de recuo. Tá? No final da semana entrou uma pressão de compra em cima da média móvel, sustentando os preços da mesma. E agora me possibilitaria, inclusive, uma tomada de operação na semana que vem, na ruptura de 167, pois estaria formando aquele modelo Mark Crisp de compra, tá? Em que o mercado vai fazendo fechamentos mais altos, faz fechamento mais baixo, rompe o topo. Neste caso, então, a entrada ocorreria na ruptura de 167,40 e o alvo, é um alvo bem amplo, 172,73, um bastante amplo alvo, é um position, né? Longo trade. E o stop ficaria imediatamente abaixo de 165,66. Essa seria a forma de entender a movimentação atual do boi. E esse 182 aqui está condizente com o que seria esse alargamento, esse triângulo de alargamento, que é o que o boi vem constituindo nos últimos meses, podemos dizer isso dessa forma, né? Muito bem. Já o milho, CCM FUT, por sua vez, faz uma semana corretiva também, depois de uma violenta tendência de alta que ele vinha caracterizando e extremamente sobrecomprado. Era o mínimo que se esperaria, pelo menos uma ou duas semanas de recuo. Efetivamente falando, até esperaríamos mais tempo de recuo, tá? Até uma aproximação da média móvel de 20 que está subindo seria o mais sensato para então nesta região aqui estar pensando em aumentar posições compradas no milho. Por enquanto, nada a ser feito no milho, também precisaria esperar. Não tenho nem ponta de compra, nem ponta de venda. Seria muito arriscado operar vendido contra uma tendência de alta tão potente quanto a que o milho vem demonstrando no ano inteiro. Tá? Eu não estou aparecendo no vídeo, pessoal. Minha câmera está desligada, infelizmente. Eu tenho que reajustar aquilo ali. Eu vou reajustar depois. Realmente eu não estou visível, só o gráfico. Obrigado, Bruno. Vamos olhar aqui então, já aproveitando para responder sobre os principais ativos do mercado. Vamos olhar imediatamente a Petrobras, que eu acho que é um papel bastante importante para todos. Tá? Petrobras vem operando dentro de uma tendência de alta no gráfico semanal, é importante nós mencionarmos isso. Ela já vem em topos e fundos ascendentes. Ela conseguiu respeitar o último topo como seu fundo, como seu suporte. Veja que o último topo rompido foi respeitado enquanto suporte dentro das últimas 4 semanas de queda. Essa semana nós formamos um candle de reversão com a média móvel de 20 ascendente e, portanto, na semana que vem nós vamos ter posições de instituições entrando na compra de Petrobras na ruptura de 8,69. O stop dessa turma ficará abaixo de 7,80. 7,79 seria o stop mais provável deles. E o alvo, no mínimo, é, sem dúvida alguma, o topo anterior a ser testado lá em 10,45. Tá? Então, Petrobras, demonstrando pressão compradora no final dessa semana, entrando compradores, empurrando os preços para cima, já formando um candle de reversão. Ok? Em relação a Vale 5, que é um outro ativo muito importante, bom, a gente comentou aqui, basicamente, que Vale 5 estava em um ponto muitíssimo importante de suporte. Isso foi dito e desdito e redito e triplicamente dito, que a ruptura da máxima da semana passada, em 11,81, acionaria pressão compradora muito importante dentro da Vale, porque ela estava em cima de uma zona de suporte que nós havíamos comentado. Média móvel de 20, nós havíamos comentado que era retração de Fibonacci. Tudo isso no último chat position a gente falou bastante. Tá? E havíamos comentado também que era linha de tendência de baixa rompida, servindo então como um suporte a ser estabelecido. Automaticamente agora nós rompemos a máxima da semana e agora o alvo, senhores, encontra-se simplesmente
no topo em 16,24. Esse é o alvo principal que nós temos para a Vale 5, tá? No momento atual. Tá? E isso encontra-se aproximadamente 25% para cima do momento atual. É lógico que agora o ponto de entrada melhor já passou, o ponto de compra bom era em 11,41, mas ainda assim existe a possibilidade de nós tentarmos montar na semana que vem uma entrada dos atrasados. A entrada dos atrasados basicamente seria colocar uma possível oferta de compra na metade da barra dessa semana, então em 11,80, que era onde nós originalmente gostaríamos de ter comprado o papel, deixar a compra ali, esperando que eventualmente algum trader, algum swing trader realizando, consiga empurrar os preços até de volta à zona ideal de entrada, que é em 11,80, 11,81. E esperar ali, se tivermos um pouco de sorte, alguma realização, a gente conseguir fazer a compra no preço que seria o ideal e não pagando tão caro quanto nós estamos pagando agora. Tá? Então, já respondendo a pergunta do Condor sobre a Vale 5, Vale 5 está em tendência de alta, bateu na média móvel de 20, não é uma primeira visita porque já tinha batido uma outra vez, fez um candle de inversão, era uma retração de Fibonacci, era uma linha de tendência de alta, era uma linha de tendência de baixa rompida como suporte, são 4 semanas consecutivas de baixa, terminou a perna de baixa e agora está iniciando uma perna de alta. Se ela está numa tendência de alta e nós estamos iniciando uma perna de alta, a gente espera que as pernas de alta sejam no mínimo maiores que as pernas de baixa. E, portanto, se nós formos repetir a última perna de alta para cima, o alvo específico de Vale do Rio Doce no momento para as próximas semanas encontra-se em 18,01. Este é o alvo atual. E ele só fica cancelado e anulado, obviamente, se nós perdermos a mínima dessa semana que terminou, 10,90, não poderia mais ser perdido daqui para frente, para não perder a tendência de alta. Ok? Pergunta do Bruno Paiva. Entre Petrobras e Vale, qual estaria mais forte? É uma ótima pergunta. Tá? Pergunta bastante importante. Para a gente poder responder essa pergunta, pessoal, a melhor maneira é nós utilizarmos uma planilha que é uma planilha de força relativa. Tá? A planilha de força relativa, que é essa que eu estou abrindo aqui agora, é uma planilha que tem como objetivo realmente buscar estabelecer quais são os ativos que estão mais potentes no mercado. Tá? Se nós fizermos isto especificamente agora e utilizarmos isso agora, a gente consegue ver aqui a lista dos papéis mais fortes do que o Ibovespa, ok? A movimentação do Ibovespa no ano até agora. E a gente consegue procurar aqui quem é que está mais forte entre a Vale e a Petro. É só olhar aqui a Vale ou a Petro. A gente tem Petrobras 3. Depois da Petrobras 3, a gente tem a Vale 5, certo? E a Petrobras 4. Vamos procurar onde é que está a Petrobras 4 aqui. Senão eu passei já. Petrobras 4 está acima da Vale 5. Petrobras 4 está com uma força relativa maior que a força relativa da Vale 5. Porque a Petro está aqui, enquanto que a Vale 5 está aqui. A Petro, em relação ao Ibovespa, está com 179%, enquanto que a Vale, em relação ao Ibovespa, está com 164%. Se a gente olhar aqui, é importante a gente entender como é que funciona a força relativa. Do início do ano até agora, a Vale está com 27% de alta. Do início do ano até agora, a Petro está com 31% de alta. Então, por esse aspecto, é por isso que ela se encontra em uma situação que a força relativa aponta como Petro estando mais forte do que Vale 5. Tá? Mas se tu me perguntar qual é o gráfico que está mais bonito, eu diria que o gráfico da Vale 5 é um gráfico mais atraente do ponto de vista de aspecto. Vamos olhar aqui outras perguntas que estão entrando. Basicamente, pergunta do participante Paulo Segala. Boa tarde, Tomer. Poderia, por favor, comentar sua visão para o IBR4? O IBR4.
Pessoal, esse é um papel em centavos, e por ser um papel em centavos, ele é muito difícil de ser entendido do ponto de vista de análise técnica. A análise técnica e as ferramentas da análise técnica, elas não funcionam para papéis em centavos. Deixa eu repetir isso mais uma vez. Esqueçam utilizar qualquer tipo de ferramenta técnica ou gráfica para papéis em centavos. Tá? Papéis abaixo de... Na verdade, papéis abaixo de R$5 começa a perder muitíssimo a capacidade preditiva, ou mesmo a capacidade de entendimento do que está acontecendo. Existe uma fila de espera no book, os stops são muito caros, os alvos são percentualmente muito amplos, os gráficos ficam distorcidos. Então, assim, não tem como operar especificamente esse tipo de situação. Agora, se isso aqui fosse um gráfico que não estivesse trabalhando num nível de centavos, nós poderíamos dizer que é um duplo fundo, na melhor das hipóteses, talvez até um retângulo em fundo. Tá? E com isso, poderíamos até mesmo estabelecer um eixo simétrico que traria o papel de volta para cá, respeitando basicamente essa movimentação aqui simétrica para baixo, ele faria a mesma movimentação simétrica para cima. Depois faria um período de congestão aqui, voltaria para 1,30 e depois, num prazo bem mais longo, obviamente, faria esse movimento aqui, respeitando basicamente esse movimento aqui. Tá? Então, se nós fôssemos tentar entender isto no sentido simétrico, deixa eu afastar bem, essa seria a movimentação observada. A gente vê o volume aumentando. Alexandre, então isso é um sinal que eu tenho que comprar. Cara, assim, ó, novamente falando, é um papel em centavos, e por ser em centavos, a possibilidade de fazer qualquer tipo de trade é absolutamente inviável. Não acho de todo loucura aquelas pessoas que pensam o seguinte: bom, eu aceito perder R$3.000. Aceito perder R$3.000 e fico de boa. Então tá, então eu vou enfiar R$3.000 de boa aqui em OIBR3, tá? OIBR4, agora a 1,17, porque se ela conseguir respeitar esse eixo simétrico aqui e bater lá em 3,72, eu transformei R$3.000 em R$9.000. E se eu perder tudo, eu não vou morrer. Considero o dinheiro completamente perdido. Não seria de todo louco fazer esse tipo de entendimento. Tá? Agora, tentar fazer trade em papel em centavos, esquece. Isso não existe. Isso não dá certo. Tá? Mas conheço bastante gente que está pensando em fazer isso e não considero de todo loucura, desde que a pessoa considere todo o dinheiro que botou no papel perdido. Então, considerou perdido? Então tá bem. Então, mas se perder também não se importa. Pergunta do Sérgio: compra opções logo então? É que a OIBR4 não tem opções, tá? Ela não tem opções para poder fazer isso, tá? Mas isso aqui não deixa de ser uma compra de opção, só que na verdade, Sérgio, é uma opção sem data de vencimento. Eu diria que o OIBR4 hoje se tornou uma opção de compra sem data de vencimento. Pergunta do participante Mário: Stomer, qual desses ativos estão mais interessantes para uma possível entrada? GGBR4, Bradesco ou Gafisa? Obrigado. Eu vou presumir que ele está se referindo, obviamente, ao time frame de position e não a nenhum outro time frame. A gente vê a GGBR4 formando o mesmo movimento que Bovespa fez, tá? Ou seja, cortou uma linha de tendência de baixa de longo prazo, que era esta. Depois de cortar essa linha, ele faz um recuo, se aproxima da média móvel de 20, rompe essa média móvel de 20, rompe o candle que bateu na média móvel de 20 e reassume uma movimentação altista esta semana. Então este candle está bonito do ponto de vista puramente técnico. Eu não estou questionando aqui os aspectos fundamentalistas de Gerdau, nem de Citejo Nacional, nem de Usiminas, nem tampouco do setor, que não são interessantes, mas do ponto de vista de olhar o gráfico, ele está bonito. O outro ativo que ele perguntou
para a gente tentar fazer uma comparação, seria entre GGBR4, entre... onde é que está a outra pergunta dele? Bradesco ou Gafisa. Observem que Bradesco, tá, fez um movimento similar ao de Gerdau, mas um tanto quanto diferente, no sentido que ele não conseguiu romper a máxima semana passada, no sentido de que ele tem um topo imediatamente logo acima, um pouco mais próximo, no sentido de que ele faz um candle com uma longa sombra inferior furando a média. Eu adoro esse tipo de candle, sendo bem franco. Esse aqui. Mais ou menos como esse aqui. Eu gosto muito de candles com longas sombras inferiores, porque usualmente eles significam movimentações altistas nas próximas semanas. Tá? Então, esse tipo de candle aqui que aparece, e ele é muito raro, como esse aqui, por exemplo, usualmente eles demonstram, como esse aqui, por exemplo, usualmente eles demonstram uma forte movimentação altista para as próximas semanas. Pena que eles são raros. Ó, aqui apareceu mais uma sombra inferior, mais uma sombra inferior. Olha que sombra inferior linda essa daqui. Esse tipo de candle aqui, pessoal, no gráfico semanal, é um candle muito potente. Ele guarda uma força muito grande. Tá? De preferência, quanto mais longa for a sombra inferior, como essa daqui, por exemplo, mais forte é o sinal altista. Tá? E a gente está vendo exatamente esse tipo de situação acontecendo no Bradesco agora. Alexandre, mas e o Trabuco? Pessoal, vamos e venhamos. Vocês acham... Olha esse candle aqui. Ó. Isso aqui. Ó. Olha esse candle aqui, essa sombra inferior. Ó. Vocês acham que o Trabuco vai influenciar alguma coisa no resultado do Bradesco? Vocês acham que isso vai produzir algum prejuízo financeiro para o Bradesco? Não vai. Porra nenhuma. Não vai acontecer nada. Absolutamente nada. Tá? Então, este candle é muito, muito sexy para mim. Esse candle me faz salivar. Literalmente salivar de tesão pelo papel. Tá? Dá vontade de me grudar no pescoço e não largar mais. Tá? Então, realmente, esse candle está muito, muito atraente. Gafisa 3. Fica uma situação diferente, né? Esse candle aqui, esse cenário está bastante diferente do cenário observado tanto em Gerdau quanto em Bradesco, Mário. Aqui a gente não está numa tendência de alta, aqui a gente se encontra numa tendência de lado. Nós estamos próximos de um suporte, é bem verdade. Nós teríamos que romper a máxima da semana que terminou e o stop ficaria abaixo de 1,78. Então, o que eu não gosto aqui de Gafisa? As seguintes coisas. Primeiro, que a tendência não é tão forte quanto a de Gerdau e quanto a de Bradesco. Então, isso já me deixa um pouco mais confortável. Segundo, que o papel opera em centavos, ele está abaixo de R$5. É muito difícil fazer trades abaixo desse valor, eu já mencionei para vocês agora há pouco. Então isso por si só já me tiraria o papel de qualquer outra característica que eu pudesse estar entendendo. E terceiro, e mais importante do que isso, tá, e que eu considero bastante importante, diga-se de passagem, é o seguinte, tá, quando a gente procura aqui ativos de position, o trader de position ele precisa, mais do que qualquer outro tipo de trader, ele precisa entender muito bem, um pouquinho como funciona o fundamento daquela empresa que ele está operando. Então, diferentemente do swing trader, que não precisa saber nada de fundamentos, tá? O position precisa. O position precisa entender muito bem qual é a época do ano que aquele setor costuma fazer fundo, qual é a época do ano que aquele setor fica mais importante ou fica mais forte. O position precisa ter um pouquinho mais de compreensão nesse sentido para que ele possa estar aproveitando as ondas de uma maneira mais correta.
eu ouso dizer o seguinte nessa situação, tá? O position, ele é basicamente como um surfista que vai surfar no Havaí. Tá? Lá tem ondas muito mais fortes, ondas muito mais amplas, muito mais potentes. Mas se tu não souber como funciona o fundo do mar daquela praia, tu morre no primeiro coral. Tá? Enquanto que o swing trader é o surfista que vai surfar aqui na praia de Imbé, tá? Que tem uma ondinha fraquinha que não tem nada no fundo. Tá? Ou seja, não precisa saber os fundamentos. Tá? Os fundamentos são o fundo do mar, basicamente. Tá? Então o position nesse caso precisa entender um pouquinho de fundamentos. Do ponto de vista de fundamento, se nós formos colocar aqui, não precisa entender muita coisa, mas tem um mínimo de discernimento. Se a gente for colocar aqui a Gafisa e formos olhar a empresa como um todo, já que a gente vai ficar alguns meses talvez com o papel, a gente vê que a empresa não consegue dar lucro, a rentabilidade do seu patrimônio líquido dela é negativo, não existe dividendos em cima do ativo. Quando a gente olha o balanço patrimonial, a dívida dela até está recuando, o que é muito bom, e o patrimônio está relativamente estável, então ela está conseguindo saldar um pouco as suas dívidas, o que é algo positivo. Tá? Mas a gente vê as margens de lucro dela relativamente estáveis e os lucros muito erráticos. Tá? Então isso é um tipo de empresa. Quando a gente coloca aqui, por exemplo, a própria Gerdau, a gente vê que ela também deu prejuízo no último trimestre, ela está com uma rentabilidade sobre o patrimônio também negativa, não está conseguindo dar lucro, não está conseguindo dar resultados, a dívida dela está crescendo, o patrimônio dela não cresceu em igual montante, tá? Veja que a dívida está crescendo mais que o patrimônio, isso é ruim. E quando a gente olha, as margens de lucro da Gerdau estão caindo. E para piorar a situação, esse é o resultado que ela apresentou no último ano. Lucro líquido tristemente negativo. Isso não é algo que deixe a Gerdau em situação confortável para os próximos períodos. Quando a gente olha o Bradesco, a gente vê um cenário diferente. O Bradesco, se a gente coloca aqui, a gente vê isso aqui são operações de crédito, vejo que os depósitos estão diminuindo, é bem verdade, mas o patrimônio líquido dele cresce de forma sólida e absolutamente inabalável. E quando a gente olha aqui os resultados, a gente olha o lucro líquido dele crescendo de forma absolutamente milimetricamente matemática. Então, do ponto de vista de aspectos de fundamentos, quem obedece mais os critérios de Stormer de fundamentos é o Bradesco. Tá? E quem está no momento atual mais demonstrando uma possibilidade de alta premente, ou mais rápida, é o Bradesco. Ok? Eu espero ter respondido a tua pergunta sobre uma comparação de ativos mais interessantes, Mário. Um grande abraço. Vamos olhar aqui outras perguntas que estão entrando. Deixa eu só puxar aqui. Eu gosto muito de utilizar esses estudos em cima desse programa, o SHB3, que ele está abrindo agora. Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Outras perguntas estão aqui. Vamos lá. Qual o melhor modelo para a BEV3? Position ou profissionais liberais? Profissionais liberais toda a vida, Gilmar. Toda a vida. Vai entrar um monte de pergunta aqui. Vocês vão conseguir responder todas. Eu vou tentar, pessoal. Juro. Aqui. Pergunta do Júlio César. Stormer, poderia comentar os Minas 5? Está muito interessante esse ponto contínuo. O setor de siderurgia está formando gráficos muito similares, sem dúvida alguma. Tá? E realmente é um ponto contínuo. Um gráfico muito similar ao do próprio Ibovespa, muito similar ao de vários ativos, até mesmo da Petro, da Vale. Você vê que esse gráfico está muito similar ao da Vale. É muito similar. Muito, muito, muito. Tá? Sim. Tá? Então, tecnicamente, os Minas formam um padrão muito similar ao observado pelo próprio Ibovespa, um ponto contínuo que foi rompido aqui e foi para o alvo. Formam o mesmo padrão agora. Alexandre, mas então vamos operar isso aqui. Novamente falando, papel é centavos. Papel é centavos. Realmente não me interessa. Não é algo que eu gosto de trabalhar. E se a gente for olhar aqui também os critérios de fundamentos, a empresa não consegue dar lucro.
tá? Está com suas margens de lucro caindo, a empresa não tem conseguido dar resultado, ela não está conseguindo crescer, a dívida dela está crescendo dramaticamente, não é um pouquinho, é dramaticamente, o patrimônio líquido dela está desabando violentamente. Não é uma empresa que eu sequer pense em colocar um único centavo meu, mesmo que apresente esse sinal gráfico tão bonito e mesmo que possa subir até aqui, até 2,65. Não considero um trade seguro, porque essa empresa, pelo que ela está demonstrando, ela infelizmente não se encontra num cenário financeiro econômico interessante. Tá? Vamos olhar aqui outras perguntas. Marcelo Rocha. Stormer, você vê CB3 seria a ação mais bonita do Ibov hoje ou você vê outro ativo com oportunidades semelhantes? Bom, tem vários ativos hoje com oportunidades muito boas, mas esse ativo, que é a CVCB3, eu concordo que ele sem dúvida é um dos ativos mais fortes do mercado hoje, em termos de força relativa. Ele está com 63% de alta no ano. Só que, do ponto de vista de oportunidade de entrada, agora eu não tenho. O papel ele terminou de romper um topo anterior, mas ele está muito sobrecomprado, ele está muito afastado da média móvel de 20 semanas, está afastado da zona de suporte. O suporte mais próximo, realmente efetivo, encontra-se abaixo de 17,74. Então eu precisaria que acontecesse algum tipo de recuo para eu tomar uma posição. Tá? É muito importante que a gente, enquanto position, a gente tem que entender que a gente tem apenas dois pontos bons de entrada, sendo bem franco com vocês. Aqueles dois ali, ó. No lado esquerdo do gráfico ali, vocês têm um papel em tendência de alta com a média móvel de 20 subindo. Aí vocês têm 1, 2, 3 semanas, 4 semanas de correção, ou seja, um movimento corretivo, uma perna de baixa dentro de uma tendência de alta, e daí vocês têm um candle que reverte, pode ser de preferência até um candle com a sua máxima e com a sua mínima acima da máxima e da mínima do candle anterior, e aí quando rompe aquele ponto, aquele é o ponto de compra 1, PC1, tá? O stop ficando abaixo da mínima do último candle. Esse PC1 é o melhor ponto de entrada dentro de uma tendência de alta. É o que a gente está vendo, por exemplo, deixa eu botar aqui num gráfico atual, na própria Vale 5. Tá? Ou seja, estava em tendência de alta, está em tendência de alta, faz o recuo, volta a subir, faz o canto de inversão, rompe o topo. Então o rompimento de 11,83 foi exatamente o PC1 ali. Tá? Bom, o outro ponto plausível de entrada é o PC2, tá? Que é quando rompe o topo prévio. Então, no caso aqui, se a gente fosse pegar esse exemplo aqui da própria Vale, o PC2 estaria uma compra na ruptura de 16,82. Não é o tipo de entrada que eu faço. Voltando para CVCB3, que é o papel... CVCB3, que é o papel que foi solicitado, eu não me encontro nem no ponto de compra 1, nem no ponto de compra 2. Tá? Então, neste momento, este ativo especificamente não me oferece uma possibilidade de entrada, mas eu concordo que é um dos papéis mais fortes. E assim que ele recuar um pouquinho, fizer um movimento de correção, então eu preciso ter umas 2, eventualmente umas 3 semanas de baixa, aproximando os preços de 19,20, que é o topo anterior rompido, e daí quando ele fizer um candle de reversão para alta, aí eu vou estar comprando com um ponto de stop muito mais seguro. Por favor, pessoal, é extremamente importante isso que eu vou tentar trazer para vocês. O dinheiro da gente é muito, muito sério. A gente tem que escolher o melhor ponto de entrada num gráfico semanal. O gráfico position ele requer um timing de entrada muito bom, se a gente pode ficar preso no papel por muitas e muitas semanas. Então, o que são os melhores pontos de entrada dentro de um gráfico semanal? Tu pega um papel que esteja respeitando os critérios excelência carolina,
ou seja, tendência de alta sólida, tu deixa ele fazer o recuo, e quando ele se aproximar da média, quando ele se aproximar, fizer o recuo, tu vai marcando a máxima de cada candle, é o ponto de compra 1, aí tu executa a entrada, coloca o stop na mínima. Esse é o tipo de operação que carrega o maior tipo de tranquilidade, o maior tipo de digamos assim, de solidez para nós quando a gente faz um trade. Por exemplo, CTIP é um ótimo papel, sem dúvida alguma, mas ele não está oferecendo uma entrada muito clara agora, concorda comigo? Ele não está fazendo o recuo necessário. Vamos olhar aqui, por exemplo, Sula 11 também não, Ciel... Ó, esse ativo cumpriu o critério. Cumpriu o critério. Tá? Olha ali, ó. Certo? Está em tendência de alta, faz o recuo, rompeu a máxima. Certo? Vamos olhar outros aqui. A BEV. A BEV não está num ponto claro de compra, apesar de ter feito uma barra de ignição muito importante semana passada e ter continuado a alta hoje, não é um ponto muito tranquilo. BRFS 3, possibilidade de fazer um duplo fundo aqui, muitíssimo importante. Observe que esse duplo fundo ele se estabelece em cima de uma longa linha de tendência de alta, ou seja, não é qualquer tipo de duplo fundo que a gente está vendo. Parece ser um padrão muito similar ao que a gente viu aqui. Olha que importante isso daqui, pessoal. Olha que importante, tá? Esse padrão que os senhores estão vendo aqui não é a cara, o guspe e o escarro desse padrão que está aqui? Isso aqui não é exatamente o mesmo aspecto disso aqui, em que faz um duplo fundo, ó, nesse ponto, sobe até a média, cai de novo. Faz um fundo aqui, sobe até a média, cai de novo. Duplo fundo, literalmente escarrado. Escarrado. Agora, mais importante do que isso, e olha que legal isso, tá? Esse suporte que foi encontrado aqui nesse duplo fundo, se a gente mede a distância desse topo para esse fundo que está aqui, olha aqui, ó, e a gente projeta essa distância a partir deste topo, é exatamente o mesmo ponto no tempo. Exatamente o mesmo ponto no tempo. Ou seja, isso aqui é o que o Gunn dizia, suporte no preço e suporte no tempo. Tá? As duas coisas acontecendo exatamente no mesmo ponto. Isso é um momento de inflexão, que sugere que BRFS3 vai fazer este movimento nos próximos meses. Se fizer isso, basicamente, nós podemos projetar essa amplitude para cima e buscar os nossos alvos, que seriam no mínimo no topo anterior, o que daria uma amplitude de movimento de quase 36% para cima. Precisaríamos estar bastante atentos à BRFS3. Tá? A DL3 foi comentar essa semana que abriu uma possibilidade, que a TL3 nada a ser feito no momento. Muito bem. Com isso a gente tem uma boa sobrevoada, bem rápida. Vamos olhar aqui outras perguntas. Vamos lá. Pergunta do Marcelo Lira. Stormer, por favor, poderia me tirar uma dúvida quanto ao ponto de pivô? Qual a diferença entre o método clássico e o método da LS, uma vez que este pode ser selecionado no Profit Chart? Tá. Como é que eu posso? Não vai ser difícil eu te explicar isso de uma forma rápida. Então eu vou tentar te explicar isso sobrevoando. Tá? O ideal seria o seguinte: manda um e-mail para mim e eu te mando um artigo só sobre isso. Tá? Eu tenho um artigo que eu escrevi sobre isso daí, ponto de pivô, método Stormer. Tá? Basicamente, o ponto de pivô método da Daniel Stormer utiliza Fibonacci agregado ao ponto de pivô. Tá? Então as duas coisas juntas. Tá? O que é uma, digamos assim, uma modificação que eu produzi para deixar o ponto de pivô mais preciso ainda. Tá? É uma pequena modificação nossa, que agrega então Fibonacci no modelo. Mas manda um e-mail para mim, stormer@linstormer.com.br, que daí eu te posto isso, tá? Eu te retorno com o artigo, é melhor. Vamos ver aqui outras perguntas que estão entrando.
A Gerdau já foi comentada, a Vendramini, tá? BBDC4 se poderia ser... Ah, ele está pedindo que eu dê um comentário em relação a ondas de Elliott para BBDC4, pergunta do Ney. Bom, nós poderíamos dizer, tem várias possibilidades de leitura aqui, aliás, como sempre, né? Dentro da onda de Elliott. Tá, mas uma das leituras que eu considero mais fáceis de serem observadas, eu gosto muito quando a leitura está bem clara, tá? Aqui, ó, no gráfico diário, a gente tem um padrão que é uma cunha ascendente. Cunhas ascendentes são padrões muito interessantes do ponto de vista de Elliott, porque usualmente elas marcam uma onda 4. Tá? Geralmente as ondas 4 elas são desenhadas como cunhas ascendentes. Tá? Então a gente tem aqui uma onda 4 desenhada nessa região aqui. Tá? Estaremos iniciando uma onda, essa correção então seria a onda 4, perdão, dizendo, aqui é o final da onda 3, uma onda 4, estaremos iniciando uma onda 5. No gráfico diário está uma... Eu não consigo fazer nenhuma contagem minimamente aceitável aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui seria uma onda 1 ou uma onda A, talvez. Poderia iniciar uma onda B e uma onda C. Aqui não tem... Eu não vejo nenhuma contagem gritante. É importante a gente mencionar isso. Também não sou um elliotista muito fanático, tá, sendo bem franco. Eu só utilizo o Elliott quando realmente a contagem é muito clara. Por exemplo, isso aqui é uma contagem clara. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4. E agora iniciando a onda 5. Tá? Mais do que isso, onda 1, 1 da onda 5, onda 2 da onda 5 e agora iniciando a onda 3 da 5. Tá? Isso é uma contagem clara. Aí fica fácil de fazer a contagem. Não é o que a gente está vendo no Bradesco agora, que está uma zona muito complicado. Teria que incluir aí umas ondas X de ligação e enfim, não tem contagem clara de Elliott aqui, né? E quando não tem contagem clara, não dá para usar. Se a gente tenta forçar uma contagem, vai dar errado, tá? Usualmente. Vamos olhar aqui outras perguntas. André pedindo sobre Gerdau. Gerdau já foi comentada. Qual que seria o alvo da BBDC4? Bom, o alvo da BBDC4, tá? E é importante a gente comentar isso. Quando a gente tem um candle com uma longa soma inferior como essa, é no mínimo 161% da amplitude desse candle para cima. Então o alvo mínimo seria em 28,24, que é o topo histórico do ativo inclusive. Tá? Esse seria o alvo mínimo dessa movimentação atual. Tá? Na maior parte das vezes vai mais, tá? Mas o alvo dessa operação, desse trade position, ficaria em 28,24, perdão. Boa, ainda bem que você me lembrou do alvo, né? Outra pergunta entrando aqui. Para Vale 5, no tempo para Vale 5 chegar em 16,24, obrigado. Boa. A pergunta dele foi, não a respeito mais do alvo, porque a gente comentou qual seria já o alvo específico, que seria aqui, mas em quanto tempo chegaria lá. Bom, observa. Isso é uma coisa muito legal de ser feita, tá? A gente pega um candle, um fundo agudo como este daqui, tá? E a gente pega, por exemplo, a distância desse fundo para esse fundo e joga para frente e a gente encontra o próximo fundo. Tá? Aí depois a gente pega a distância deste topo para este fundo aqui no meio, projeta para frente e a gente encontra o próximo fundo. E agora a gente projeta então a distância do que seria o principal ponto de inflexão do outro fundo maior até o fundo atual para encontrar o próximo topo. Então, se nós fôssemos projetar no tempo o alvo, se encontra aqui, ó. Este aqui é o alvo no preço e no tempo, exatamente neste dia aqui.
podemos medir aqui a distância em dias. Basicamente é uma distância de 111 dias. Nós estamos com 89, então 111 menos 89, deixa eu botar aqui, 22 dias. Daqui a 22 dias úteis nós estaremos aqui. 22 dias úteis a contar de hoje. 22 dias úteis, aqui tem 5, 10, 15, 20, 21, 22. Dia 5 de julho. Tá? Anota aí então. 05 de julho de 2016 seria o tempo esperado de inflexão para o mercado, tá? O período de inflexão de mercado mais importante para Vale do Rio Doce. E provavelmente, então, o tempo em que a gente estaria atingindo um topo de vale. Tá? Esses estudos todos de tempo que a gente faz bastante, tá? Que eu gosto muito de trabalhar e que foi, inclusive, o movimento que a gente conseguiu localizar a data de término do recuo do nosso mercado como um todo, nessa semana, tá? A gente escreveu tudo isso num livro chamado Matemática, o Tempo e o Mercado de Ações. Vamos olhar aqui outras perguntas. São técnicas que eu fui inventando, literalmente. Que eu fui lendo, entendendo, aprendendo, estudando, dissecando, treinando e testando. Tá? Pergunta do Trader Start. Stormer, por favor, dê uma olhada em Sabesp CCR3. Obrigado. Tudo bom, Trader? Como é que vai? Vamos olhar aqui. Então, ele quer que eu dê uma olhada em Sabesp. Olha que papel bonito, né? Que papel em forte tendência de alta, tá? Num gráfico diário. Quando a gente coloca o semanal, a gente vê uma tendência de alta muitíssimo forte. É um dos papéis mais potentes do mercado no momento atual, sim, sem dúvida alguma. Ele fez, durante todo o período de recuo de maio, que o mercado afundou forte, literalmente a Sabesp se manteve estável, não conseguiu recuar. Isso demonstra o quê? Que durante toda a queda do Ibovespa, enquanto o Ibovespa caiu literalmente 10% de queda no mês de maio, Sabesp estava tão forte que simplesmente não conseguiu corrigir nem 6 por 6,5%. Não fez uma queda, fez uma lateralização. Isso traduz um papel mais forte que o Ibovespa. A gente rompeu a máxima deste candlezinho, que era um candle muito estreito na semana passada, em 26,61. Isso demonstra que o ativo realmente está bastante potente. E fechamos perto da máxima da semana. Isso é uma outra característica importante. Quando a gente olha um papel, a gente consegue ver se esse papel costuma fechar perto da máxima ou não. Veja que na maior parte dos candles nas últimas semanas sempre tem uma sombrinha superior. É extremamente raro tu ver um candle que feche na máxima. Não vimos nenhum até agora. Opa, tem um aqui. O primeiro candle que fechou na máxima. E vejo que depois teve uma belíssima movimentação de alta. A gente não percebe outros candles com fechamento perto da máxima. Aqui teve uma pequena sombra. Aqui teve um que fechou na máxima e vejo a semana seguinte com 11% de alta. Aqui teve mais um que fechou na máxima e vejo mais 14% de alta nos próximos 10 dias. Quando a gente observa, aqui teve um que falhou, fechou perto da máxima e não conseguiu subir nem 2,5% e começou a queda. Aqui também teve mais um que não foi um bom resultado. Mas de uma maneira geral, neste ativo, quando a gente vê que o papel fecha na máxima, nós temos uma movimentação mais forte nas próximas semanas, como aqui. Estamos numa tendência de alta com fechamento na máxima. Muito bem. O Dave Land colocaria seu ponto de entrada na ruptura de 26,90 e colocaria seu stop abaixo de 25,24 e levaria a operação para um alvo de 161% para cima e depois traria um stop por metria fixa. Então o alvo dele ficaria em 29,68 e depois levaria o stop por metria fixa. Seria uma boa alternativa, sim. Vamos olhar aqui outras perguntas que estão entrando. Um monte de perguntas, não vou conseguir responder todas, sem dúvida alguma. Bruno Paiva comentando que o Bradesco fez uma iguana. Sim, Bruno, perfeito teu entendimento. Tu sabe que isso é uma das coisas
isso é uma das coisas que mais me dá prazer, tá? Realmente eu gosto muito quando eu vejo isso. Quando a gente mostra uma ferramenta e a gente percebe que as pessoas aprenderam aquela ferramenta. Tá? A gente percebe que as pessoas literalmente entenderam como funciona a ferramenta e mais, aprenderam a identificá-la. Tá? Eu acho que esse é o grande objetivo aqui do chat semanal nosso, é ensinar as pessoas a pensarem por si e ao mesmo tempo aprender a pescar, não entregar o peixe pronto. Bruno, corretíssimo tua interpretação. O que a gente está vendo aqui no Bradesco é uma iguana de alta, que é um padrão extremamente bullish, um padrão muito forte. Fico feliz de ver que tu conseguiu entender perfeitamente isso. Pergunta do Armando Gonçalves, fundamental. Stormer, e o Sell May and Go Away vai furar este ano? Obrigado pela atenção e paciência. Bom fim de semana para você, Carolina. Obrigado, Armando. Cara, eu acho que a tua pergunta ela é muitíssimo importante. Pô, mas não tem a história do Sell May and Go Away? Afinal de contas, maio não é sempre um topo de mercado. Maio não foi o topo do ano passado. Maio não foi o topo de vários e vários anos nos anos anteriores, como foi aqui em 2013, como foi em 2014. Mas maio também foi o fundo de 2012. Maio também é fundo de vez em quando. Maio não foi o fundo de 2011, né? Não foi. Mas foi o fundo, por exemplo, de 2010. Tá? Então, maio foi o topo de 2008, sem dúvida alguma. A gente se lembra muito bem disso. Todos nós que estávamos lá presentes. Mas muitas e muitas vezes a gente vê maio sendo fundo do ano, como foi em 2006, como foi aqui em 2005, como foi até mesmo aqui em 2004, quando foi até mesmo aqui chegou a ser um fundo intermediário, mas marcou mais realmente o topo aqui em 2001. Aqui também marcou topo em 2000. Aqui marcou topo em 2099. Então a gente vê que maio é um ponto de inflexão de mercado, não necessariamente de topo. Agora, se a gente usar a estatística observada no Almanac dos Traders, que a gente publicou em 2013, realmente o desempenho histórico do Ibovespa de maio até outubro é um desempenho fraco, é um desempenho muito mais fraco do que o desempenho que vai de outubro até maio. Então, realmente, a movimentação não é a mais potente, tá, nesse período que a gente está entrando. Mas, dada a violentíssima mudança política, mais do que isso, violentíssima mudança, eu espero, na gestão econômica do país, que aconteceu exatamente neste período, eu entendo que há uma boa possibilidade de nós termos uma quebra da sazonalidade clássica e, portanto, até mesmo espaço para uma movimentação altista maior no nosso mercado, tá, Armando? Então eu entendo que talvez esse ano, por um efeito completamente pontual realmente, por uma característica completamente única da situação política, nós estejamos vendo isto, tá? Uma modificação do cenário. Bruno Paes, usando esse modelo que você colocou no gráfico em SUSB 5, estaríamos em um ponto de venda 1? Não estamos no ponto de venda 1, não. Tá? Por que não estamos no ponto de venda 1? Tá? É importante a gente comentar isso. Tá? Vamos voltar ali para o quadro. O ponto de venda 1, tá, ele é válido quando o topo anterior está abaixo do penúltimo topo. Quando o último topo está abaixo do penúltimo topo. Ou seja, quando nós estivermos numa tendência de baixa. Ok? Não é o caso da SUSB 5 agora. Por quê? Porque esse aqui é o topo, concordam? Esse aqui é o topo atual, teoricamente. O último topo. Este. Se esse aqui é o último topo, onde é que está o penúltimo topo? O penúltimo topo está aqui, ó. Esse é o penúltimo topo. Ou seja, o último topo está acima do penúltimo topo. E, portanto, o papel
tecnicamente não se encontra em tendência de baixa. E por isso, operações vendidas estão contraindicadas. Tá? Então, não, aqui a gente não tem o ponto de venda 1. A gente até pode procurar por algum papel que esteja oferecendo ponto de venda 1. Vamos dar uma procurada rápida. Ó, a Valid está fazendo ponto de venda 2. Ó. Valid fez ponto de venda 2. Tá. O GPA3 está muito perto de fazer ponto de compra 1. Tendência de alta, está numa perna corretiva, isso pode gerar um ponto de compra 1, o GPA3. Então, se a gente vai achar algum papel oferecendo... Ah, que movimentação na TOTS, não tinha visto isso. Ao ponto de compra 1, talvez na Tract GPA. Esse é um papel difícil de operar. Muito volátil. Daqui a pouco o Show 3 está fazendo ponto de compra 1 também. Ser 3 também. Aliás, esse papel aqui, muitíssima atenção a ele para a semana que vem. Ser 3, muitíssima atenção. Também é uma iguana de alta, longas sombras inferiores. Estou grudado nesse papel. Olhar com muito carinho o papel na semana que vem. Tá? Tá difícil achar um exemplo de... Ó, reside se encaixaria dentro do conceito de ponto de venda 1. Por que, Alexandre? Porque a gente tem um topo aqui. Porque a gente tem um outro topo aqui. Porque o último topo está aqui. Porque isso aqui é todo um repique dentro de uma tendência de baixa. E agora está iniciando a perna de baixo. Mas ainda assim não é um exemplo bem claro. Deixa eu procurar um mais claro ainda. Se eu conseguir achar. É claro. Bah, um monte de papel dando entrada. Meu Deus do céu. Tá difícil saber até para que lado que a gente corre. Difícil saber para que lado se corre. Bem difícil. Bem, pessoal, nós estamos finalizando nosso chat position aqui. Eu não vou conseguir mostrar para vocês. Ó, aqui, ó. PRML3. Isso aqui é um ponto de venda 1. Esse tá clássico. Esse tá exatamente como é descrito nos livros, ó. Último topo, abaixo do topo anterior, média móvel de 20 caindo, faz o repique. O ponto de venda perfeito teria sido na venda dessa mínima aqui. Só que a gente não vai ter, obviamente, BTC para fazer a venda. Não vai ter para aluguel. Mas ele está bem bom para exemplificar bem. Então vocês podem memorizar bem aqui esse padrão. Agora, olha a pomo, ó. Beleza! Quem pegou esse trade se deu realmente muito bem. A gente comentou que era uma latinha chacoalhada, que estava estreitando a volatilidade. Show de bola, né? Tá, mas Alexandre, eu não consegui entrar no trade. Tem como entrar ainda? Olha só. Até teria, né? Aqui, utilizando o método que a gente ensina no treinamento de position, entradas ou atrasados. Ó,
bota uma entrada ali tentando comprar em 2,54, fica esperando algum recuo. Se conseguir comprar, tanto melhor. Stop abaixo da mínima dessa semana aqui. Fechou. Bem bonito. PNVL3. O papel pode estar gerando uma entrada de ponto de compra 2. Semana que vem. PIB. PIBB11. PB11 está gerando que tipo de possibilidade operacional? Aquilo ali, ó. Ó, ponto de compra 1. Tá vendo? Ponto de compra 1. Simples. Não tem por que complicar. Vamos ser bem humildes e bem simples. Petrobras. Petrobras. O que ela está fazendo agora? Um ponto de compra 1. Bem simples. Bem simples. Tá? Muito bem, pessoal. Muitas perguntas. Infelizmente eu não vou conseguir responder todas elas. Peço já desculpas para vocês, tá? Eu devo conseguir responder mais algumas no fórum, se vocês colocarem por ali. Tá? Eu consigo responder algumas nesse final de semana. Aliás, o fórum pode nos ajudar bastante nisso. Tá? E assim que vocês, então, puderem, a gente vai poder bater mais um papo na semana que vem. Nos bate-papos de abertura, bate-papos de fechamento e assim por diante. Olha a Natura que bonita. Ficou bem bonita a Natura. Bem bonito. MYPK3 também está bonita. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Grit. Difícil dizer o que não está gritando, né? Olha a Lame 4 ali, ó. Você lembra que eu tinha dito para vocês que era uma ótima possibilidade aqui nessa ruptura? Aí teve aquela barra enorme e muita gente se lamentou de não comprar. Eu falei, deixa uma entrada dos atrasados aqui na metade da barra. Quem deixou na entrada dos atrasados na metade da barra conseguiu comprar, ó, tá dentro do papel. Aí o alvo tá lá em cima. A volatilidade ajudou. Crote 3, espetáculo. Ó, Klabin 11. Ponto de venda 1. Klabin 11 pode estar acionando ponto de venda 1. Tá, Bruno? A Sub 5 não, mas a Klabin 11 sim. Tá, bem legal. Bem legal. Pergunta do Sartori sobre IP3. Bonito. Bonito, sim. Tendência de alta, topos de fundo ascendente, 3 semanas de queda. Sim, concordo plenamente. Tá. Bom, pessoal, então assim, dia 18 de junho vai ter um treinamento presencial comigo aqui em Porto Alegre. Depois a gente vai fazer alguns em julho em São Paulo e Rio de Janeiro. Eu gostaria de desejar a todos vocês um ótimo final de semana. Paz, saúde e prosperidade para todos. Que eles possam estar com a família de vocês. E logo mais, então, nos veremos pessoalmente para aqueles que estiverem aqui ou eventualmente em São Paulo e Rio. Abraço. Até mais. Tudo de bom.